Olá, boa noite. Para aquelas pessoas que não me conhecem, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma. Atualmente eu presto assistência técnica para pequenos e médios agricultores que trabalham no cultivo de frutas ou hortaliças. Nesse momento eu vou tratar sobre uma cultura que é muito importante agora no verão. Inclusive também para algumas pessoas que têm certas dietas que precisam de uma boa hidratação. E a fruta que eu vou falar é um queridinho do Brasil, do brasileiro, aliás, que é muito apreciado, especificamente no verão, para poder dar aquela hidratada, aquela energia e continuar a curtir. Que nada mais é o coco, que é o coqueiro anão, na qual ele vai atingir em torno de 6 metros por aí. Não é muito, mas em compensação ele começa a produzir muito mais rápido do que realmente o coco gigante começa a iniciar a produção. Em torno de 3 a 6 anos ele já começa a ter a sua primeira colheita. Só que os frutos são menores, a quantidade de fruto também se reduz, então ele vai levar 1 ano para deixar o fruto maduro. Então é tudo mais devagar nesse caso. Já na parte de água, coco para água é em torno de 7 meses a 8, que você já pode estar colhendo quando ela estiver bem vistosa, com a sua casca íntegra, com um tamanho bem interessante, aí você já pode efetuar a colheita. Já no caso do coco anão, tem a facilidade de ele ser precoce, ou seja, ele começa a colher mais rápido que o gigante, só que o fruto é um pouco menor, tem várias cores, tem amarelo, vermelho e verde, no caso o anão. O amarelo e vermelho não é muito comum, porque como nós cultivamos o maior número de pomar, que é o coco gigante, que só é verde, então o anão também, que é muito plantado, também é o verde. Por quê? Porque as pessoas, quando veem um coco amarelo e o coco vermelho, eles acham que está maduro e não tem água para beber. Então não tem tanto comércio assim como o coco verde. Então eles automaticamente associam, falam, poxa, se o fruto está vermelho e amarelo, vixe, então ele já amadureceu, não tem água, eu não quero, tá bom? Então tem esse ponto também. Só que também tem um ponto negativo. A vida útil de um pomar de coco anão, ele diminui. Então tudo que é mais rápido, tudo que cresce mais rápido, tudo que produz mais rápido, tudo que é metabolismo mais rápido, ele diminui a idade do ciclo de vida dele, tá bom? Então, mas o coco anão, ele não passa de 40, tá bom? Infelizmente tem esse ponto. O anão, você pode recolher a semente e fazer outras mudas, sem problema nenhum. O anão, ele tem uma produção de polpa maior, tanto para água quanto da polpa, só que na polpa do anão ele é mais, como que eu posso falar? Volumoso, tem maior quantidade. O espaçamento entre as plantas não vão mudar muito, já para 7, 8 metros entre planta que não vai interferir, tá bom? Então esses são os pontos. Então o que vocês precisam verificar é o seguinte, por exemplo, não é porque é coco que eu posso pegar o cacho com ali em cima e derrubar aquele cacho cheio de fruto de qualquer maneira. Por quê? Porque quer queira ou não, por exemplo, se for destinado para água, se você danificar aquela parte externa da fruta, você vai diminuir a vida de prateleira daquele produto que sai lá do Nordeste para ser distribuído aqui no Sul e Sudeste. Quanto mais íntegro você deixar aquela parte verde do coco, melhor para você poder suportar transporte em longa distância. Principalmente porque ele desidrata. Então, se eu tiver feridas naquela parte da casca, vou acelerar a desidratação desse coco e aí ele vai perder o peso e até mesmo a água do seu interior. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado no momento que você colher.
Lá no Nordeste, os lugares com maior equipamentos e tecnificação utilizam roldanas na qual o colhedor que sobe, ele já vai amarrar a ponta lá do cacho que ele vai cortar com corda, ele corta, então aquele cacho não vai despencar no chão, ele vai ser, através da sua roldana, vai soltando a corda pouco a pouco até chegar no chão sem bater, sem estar dando aquela batida. Não sei se vocês observaram, os cocos, 90% do coco que a gente encontra no mercado hoje, vamos colocar aí, aumentar, 98% vem do Nordeste. E se vocês perceberem, o coco com a pele mais verde, que não tem tanta ferida, ela vai durar mais. E aquele que acaba tendo mais ferida, dura um pouco menos, a água acaba diminuindo um pouco mais e ainda corre o risco de ficar rançoso a água. Então tem que tomar muito cuidado no transporte. Outro ponto que é muito importante, preparo do solo tem que ser muito bem baseado nas análises, tá? Vocês têm que ter uma boa adubação. Então, por exemplo, se um fruto produz aí durante o ano 300, 200 frutos no ano, você tem que dar comida. O acompanhamento técnico e agronômico é constante. Não tem como vocês produzir, exigir da planta uma quantidade de frutos se você não der a sua contribuição, que no caso é uma adubação. Então, o preparo do solo é feito em covas grandes. Então, 80 e 80 centímetros. São covas grandes. Então, tem que se utilizar muito esterco. Tem que ter fósforo, esterco, matéria orgânica, fósforo. E lá no fundo ainda, você pode pegar essa parte verde do coco, que acaba sendo descartado. Então, lá no Nordeste, eles fazem isso. No fundo da cova, eles colocam toda aquelas cascas de coco ali embaixo, antes de chegar na semente, na amêndoa, e aí coloca ali, aí põe terra com esterco, fósforo, potássio também. No esterco já tem uma boa quantidade de nitrogênio e aí vai. Então, a base alimentar, a base que vai fazer a sustentação dessa planta, que é pelo menos no mínimo 20 anos, tem que ser bem feita. A manutenção de adubação não é diferente, porque se eu só dou na base do plantio e não der mais nada, vocês podem desistir, que o seu coqueiro não vai te dar produção, porque precisa de ter adubação periódica, pelo menos 4 meses. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar irrigando, adubando, fazendo todo o manejo necessário para manter ela saudável, sem dizer que eu tenho que tomar cuidado com pragas e doenças. Então, isso tudo a gente tem que tomar cuidado. Então, a parte nutricional, os manejos feitos no preparo do solo, a manutenção dessa adubação, obedecer o espaçamento de plantio, porque depois que ela cresce e começar a brigar a copa ali em cima, uma na outra, não tem o que ser feito, tá bom? E observar onde você vai vender. Apesar de que o coco, ela tem uma certa facilidade, uma aceitação do consumidor. O único problema é o seguinte, é fazer o manejo correto e conseguir uma boa produtividade.